O ano era 1975. Um ano que para muitos pode parecer apenas mais um número no calendário. Mas para mim, é o ano que mudou tudo. Eu era apenas um garoto, com sonhos e medos como qualquer outra criança, vivendo com minha família no coração da Bahia rural. Nossa casa era simples, feita de madeira e barro, mas cheia de amor e risos. A vida era simples, um mundo distante da agitação da cidade grande. Não tínhamos muito, mas o que tínhamos era suficiente. Os dias eram longos e lentos, preenchidos com os sons da natureza e o calor do sol. Eu passava meus dias brincando nos campos, correndo entre as árvores e explorando cada canto daquele lugar mágico. Mas a noite guardava um tipo diferente de magia, uma magia que era ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Uma escuridão que sussurrava segredos ao vento. O vento parecia contar histórias antigas, histórias de tempos passados e de espíritos que ainda vagavam por ali. Esta é a história de uma dessas noites, uma noite que começou como qualquer outra, mas que rapidamente se transformou em algo que eu nunca poderia ter imaginado. Uma noite que ainda me gela os ossos, uma noite que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo. Uma noite gravada para sempre nas catacumbas da minha memória. Até hoje, quando fecho os olhos, posso reviver cada momento, cada som, cada sensação daquela noite inesquecível. Seguiam uma rotina reconfortante. Meus pais, agricultores trabalhadores, voltavam para casa antes do pôr do sol, seus rostos marcados pelo trabalho do dia, mas seus olhos brilhando de amor. O jantar era uma sinfonia de risos e histórias compartilhadas, a luz bruxuleante do lampião projetando longas sombras nas paredes. Mas nesta noite, algo estava diferente. O sol mergulhou no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, mas meus pais não estavam à vista. A escuridão envolvia nossa pequena casa. Minha irmã mais velha e eu ficávamos cada vez mais ansiosos. A noite parecia mais longa do que nunca, e cada sombra nas paredes parecia ganhar vida própria. O vento soprava lá fora, fazendo as árvores balançarem e criando formas assustadoras que dançavam nas janelas. Nos aconchegamos, nossos sussurros pouco faziam para quebrar o silêncio. Tentávamos nos consolar, mas o medo era palpável. Cada pequeno ruído parecia amplificado, e nossos corações batiam mais rápido a cada estalo ou rangido. Os minutos se estendiam por uma eternidade. Cada tic-tac do velho relógio na parede amplificava nosso medo. O som do relógio era um lembrete constante do tempo que passava lentamente, e cada segundo parecia uma eternidade. Discutíamos, culpando um ao outro pela ausência de nossos pais, nossas vozes embargadas por lágrimas não derramadas. A tensão entre nós aumentava, e cada palavra dita parecia carregar o peso do mundo. Os sons familiares de grilos e sapos coachando agora pareciam avisos sinistros. Cada farfalhar de folhas, uma ameaça em potencial. O que antes era um som aconteceu. Um som tão arrepiante, tão assustador, que cortou o silêncio da noite como um caco de vidro. Uma risada. Não era o riso inocente de crianças brincando, mas algo frio, algo sinistro. Parecia vir de fora da nossa porta, perto o suficiente para tocar. E avassalador, tomou conta de nossos jovens corações. Estávamos presos em um pesadelo, nosso porto seguro, transformado em uma prisão de medo. O ar ficou denso de pavor, cada respiração uma luta. Nos encolhemos juntos, nossos corpos tremendo, nossos olhos correndo para cada canto da sala, procurando a fonte da risada, rezando para que não fosse real. O vento uivava como uma alma penada, batendo os galhos das árvores contra o telhado. Sombras dançavam ameaçadoramente nas paredes, alimentadas pela luz bruxuleante do lampião de querosene. Cada rangido das tábuas do assoalho, cada farfalhar de folhas do lado de fora da janela, mandava arrepios pela nossa espinha. Estávamos sozinhos, perdidos em um mar de trevas e terror, com o riso ecoando em nossos ouvidos. Os braços um do outro, sussurrando orações desesperadas, agarrando-nos à esperança de que nossos pais retornassem e banissem o medo que havia se enraizado em nossos corações. Cantamos cantigas que nossa mãe nos ensinou, suas melodias familiares, um frágil escudo contra o desconhecido. Mas a noite se prolongou.
E o riso voltou, nos provocando, nos lembrando de nossa vulnerabilidade. De sol perfuraram a escuridão, afugentando as sombras, nossos pais voltaram. Eles nos encontraram amontoados, nossos olhos arregalados de terror, nossos corpos tremendo. Seus rostos familiares, gravados de preocupação, eram uma visão bem-vinda. Eles nos abraçaram forte, seu calor e amor lentamente descongelando o aperto gélido do medo que nos manteve cativos durante a noite sem fim. Tivesse nascido e nossos pais estivessem em casa, a sensação de segurança era ilusória. A luz do dia não conseguia dissipar as sombras que se formaram em nossas mentes naquela noite fatídica. Os eventos daquela noite deixaram uma marca indelével em nossas almas. Cada som, cada movimento, parecia amplificado pelo medo que nos envolvia. O riso, o medo, a impotência, tudo permaneceu, vívido e assustador. As memórias de nós, crianças, tentando encontrar consolo umas nas outras, ainda são claras. Mesmo hoje, décadas depois, os ecos daquela noite ainda persistem nos recônditos da minha mente. A escuridão da floresta, as ruas vazias e os olhos cheios de medo são imagens que nunca desapareceram completamente. Uma lembrança arrepiante do poder do medo e da vulnerabilidade da infância. A fotografia antiga de nós brincando, os corredores escuros e assustadores, e a imagem de uma criança sozinha em um quarto mal iluminado são lembranças que me assombram. Precisamos ouvir as histórias que nos assombram, pois elas carregam lições valiosas. Elas nos lembram da nossa própria fragilidade e da força que encontramos para superar nossos medos. Elas refletem nossos medos mais profundos e nos mostram que, apesar de tudo, somos resilientes. As sombras nas paredes e os pisos de madeira rangendo são testemunhas silenciosas das noites de terror que enfrentamos. E nos lembram que mesmo nas noites mais escuras, a alvorada eventualmente chegará. A transição da noite iluminada pela lua para o amanhecer simboliza a esperança e a certeza de que a luz sempre retornará, dissipando as trevas e trazendo um novo começo.